Graça e paz, amados. Hoje nós vamos refletir mais um pouco no livro de Cantares de Salomão e hoje no capítulo de número 7 estamos numa sequência de estudos de reflexão nesse livro e o capítulo 7 nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 7 até o versículo de número 3, e nós vamos parar nesses 3 versículos hoje para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios, os teus 2 peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para refletirmos um pouco naquilo que nós acabamos de ler na palavra do nosso Deus. Nós encontramos no livro de Cantares de Salomão essa poesia que revela um amor que uniu essas duas pessoas, no caso Salomão e a Sulamita, e que, como já dito antes, tem sido utilizado por vários teólogos ao longo dos séculos, desde já os primeiros séculos da igreja, da existência da igreja, como uma representação do amor entre Cristo e a igreja. Portanto, sendo esse livro uma poesia que fala de amor, é normal, e nós temos visto elogios sendo dito de ambas as partes. E aqui não é diferente. No capítulo 7, nós estamos vendo aqui o esposo fazendo um elogio à esposa, ou o noivo fazendo um elogio para a noiva. E ele começa então fazendo esse elogio, elogiando os pés da sua amada. Bom, o que nós vemos é esse noivo, essa noiva sendo elogiada pelo seu amado. Isso nos chama muita atenção, porque nós vivemos num mundo onde o cristianismo tem sido motivo de deboches, escárnios por parte de incrédulos. Não é de hoje que nós vemos tantas escárnios por parte de artistas incrédulos que tentam de alguma forma zombar da fé cristã, utilizando dos mais diversos recursos da arte para fazer assim os seus deboches. Mas no mundo onde a noiva sofre por ser confundida com o joio que se encontra em seu meio, porque o que nós vemos no meio da cristandade, nós vemos que a noiva ela se encontra no meio de tantos que professam ou que se dizem ser cristãos, mas não experimentaram de fato o novo nascimento, que estão inseridos nesse bojo do cristianismo, mas sem de fato ser a noiva de Cristo. São pessoas que se dizem cristãos, mas não demonstram pelos seus atos, pelos seus frutos, um verdadeiro novo nascimento, uma presença real do agir do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Em contrapartida, nós temos cristãos sinceros que convivem no meio desses que se dizem cristãos. O próprio Senhor Jesus, contando a sua parábola, disse que essa seria a realidade da igreja. Uma igreja que seria vista no mundo como que um trigo misturado no meio do joio.
quando Jesus conta essa parábola, alguém disse assim, vamos arrancá-lo, vão arrancar esse joio, mas o dono da propriedade disse, não faça isso, para que ao arrancar o joio também vocês não venham arrancar o trigo. Então, no final, no tempo da colheita, no tempo certo, a separação será definitiva e será feita por quem de fato precisa fazer essa separação e está apto para fazer a separação sem cometer qualquer ato de injustiça. Nós, nas nossas limitações, nós às vezes podemos fazer julgamentos precipitados e às vezes confundir joio com trigo. Então esse é o grande risco. E no meio dessa situação toda, a igreja acaba sofrendo. Os fiéis acabam sofrendo. Por quê? Porque são confundidos com o joio. Os cristãos sinceros, eles são atacados cruelmente, ultimamente, por outros ditos cristãos. E aqui que a Igreja de Cristo sofre. A Igreja de Cristo sofre quando o grande sofrimento da igreja não é pelos ataques que vêm de fora, daqueles que são incrédulos. A igreja sempre lidou com essas situações, com essas adversidades. A igreja já foi desde cedo orientada por Cristo a enfrentar esse tipo de repulsa do mundo, mas alegremente na presença do Senhor. O mundo rejeitou o Salvador, o mundo rejeitou a Cristo, o mundo rejeitou a luz que veio ao mundo. Por quê? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens não queriam vir para a luz para que as suas obras más não fossem reveladas. E assim então eles rejeitaram o Senhor da luz, a própria luz encarnada, o Cristo. Levaram Cristo para o Calvário porque rejeitaram a luz. E Cristo disse que eles rejeitaram a luz porque as suas obras são más. E é exatamente nesse contexto que a igreja, como luz do mundo, porque essa é a característica da igreja. A igreja ela é chamada pelo Senhor Jesus para ser luz do mundo, luz em meio às trevas. E é natural que aqueles que amam as trevas tenham uma repulsa pela luz, porque preferem viver no meio das suas escuridões, preferem viver no meio do seu tipo de vida, onde as suas obras podem ser normalmente praticadas sem ser condenada pela luz. E assim, eles não querem a luz. E é exatamente por isso que o mundo persegue a igreja do Senhor. É exatamente por isso que os ímpios perseguem a igreja do Senhor. Mas o grande problema que nós vemos na atualidade, e aí sim é que causa uma ferida realmente dolorosa na vida da igreja, dos cristãos sinceros, é quando cristãos, ou aqueles ditos cristãos, são aqueles que vão perseguir a própria igreja. Vão atacar a igreja. Vão atacar a igreja como se tivesse atacando o joio, mas não fazem distinção, porque não há como fazer distinção. E aí acaba colocando todos num só bojo. Quantas vezes nós vemos tantos ataques ao sistema, à igreja cristã, ao sistema religioso, como se o sistema religioso ou todos aqueles que fazem parte do cristianismo estivesse longe de fato de Deus e não fosse cristãos, e fosse, portanto, merecedores das afrontas daqueles que se dizem cristãos. E é exatamente nesse ponto que a igreja de Cristo sofre. A igreja de Cristo sofre. Veja bem que as pedradas que realmente são doloridas não são aquelas pedradas que nos atinge e que são jogadas à distância. Porque quanto mais longe a pedra é atirada,
quando ela chega a atingir o alvo, ela já vai perdendo a sua força. Então a dor e a ferida acaba sendo muitas das vezes menor. Também a dor é menor. Mas quando a pedra é atirada de perto, pode causar um grande estrago e pode causar uma dor, e é exatamente isso que acontece quando aqueles que nós consideramos irmãos em Cristo são exatamente esses que nos acusam, são exatamente esses que nos colocam muitas das vezes num rol como se todos os cristãos estivessem imbuídos numa mesma condição espiritual, como se todos fossem joios e não houvesse trigo. E nisso a igreja sofre. E isso é muito sério, porque aqueles que fazem isso, eles, de certa forma, imaginam que estão fazendo um favor a Deus. Mas não podemos esquecer de que o apóstolo Paulo, antes de se converter ao Senhor, ele era zeloso pela lei, pela sua religião, e ele então perseguia os cristãos, achando que estava fazendo um favor para Deus, agradando a Deus em perseguir a vida dos cristãos, até que em um momento da sua jornada, Cristo se revela para ele, e ele cai por terra, quando ele tem um encontro com a forte luz e a voz que chama Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele fica ali sem entender por que ele está perseguindo, quem é esse que ele está perseguindo? E o Senhor se revela: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Meus amados irmãos, é exatamente isso que muitos estão fazendo, perseguindo a igreja de Cristo, e aqueles que perseguem a igreja de Cristo estão perseguindo o próprio Cristo, e eles estão correndo um risco sério, porque duro é para aqueles que perseguem Cristo recalcitar contra os agrilhões. Mas nós louvamos ao Senhor porque em meio a isso tudo, e a essa situação que a igreja se encontra, nós vemos um noivo que não a confunde com nada. Nós vemos um noivo que é capaz de olhar para a sua noiva e é capaz de ver beleza na sua noiva. E aqui, é exatamente nesse momento que nós vemos um noivo elogiando a sua noiva, como a figura de Cristo que elogia a sua igreja e começa a elogiar pelos pés. A igreja, ela é apresentada na palavra do Senhor, na doutrina bíblica, como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é um corpo. E como corpo, ela está cheia de membros que fazem parte desse mesmo corpo. A igreja, corpo de Cristo, não é uma denominação isolada, em uma localização com um nome, com uma placa que se coloca do lado de fora para identificá-la. A igreja, corpo de Cristo, é aquela que é remida pelo sangue do Cordeiro e que se encontra nos mais diversos lugares, mas está unida em Cristo pelo seu Espírito Santo. A noiva, a igreja, corpo de Cristo, a noiva, ela é elogiada por Cristo pela sua beleza, e aqui ele começa a falar da beleza dos seus pés, e vai dizer: conformosos são os teus pés nos teus sapatos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus compara o sapato com o evangelho, e a palavra do Senhor diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Nós encontramos isso em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. A palavra de Deus diz que nós precisamos, cristãos, precisamos estar calçados com o evangelho da paz. Então o evangelho é exatamente comparado ao sapato. O evangelho é um sapato que se ajusta à vida do crente. E quando o sapato é ajustado na vida de uma pessoa, o sapato ele oferece segurança, o sapato oferece proteção, o sapato também ele contribui para a beleza. É exatamente isso que o evangelho proporciona na vida dos verdadeiros cristãos.
O evangelho na vida dos verdadeiros cristãos é uma segurança para o cristão na caminhada, na jornada. O evangelho na vida do cristão, daquele que está se ajustado, que tem os seus pés ajustados na palavra de Deus, pode caminhar seguro, pode caminhar confiante na proteção da palavra do Senhor, e ao mesmo tempo que expressa a sua beleza. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma citação de um grande pregador da palavra de Deus, John Gill. E quando John Gill faz o comentário também dessa passagem, ele vai dizer que a palavra de Deus é como sapatos. E é como sapatos, e esses sapatos é como uma cerca contra os arrozes e espinhos. É como uma cerca que protege o cristão das censuras e calúnias do mundo. E é exatamente dessa forma que nós vemos a palavra de Deus e os seus efeitos na vida do cristão sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Também a palavra de elogio da noiva, ela é comparada com uma noiva e filha de príncipe. Quando ela é comparada com uma noiva e filha de príncipe, nós percebemos que ela está fazendo parte de uma realeza. Uma realeza. A igreja do Senhor Jesus não é qualquer coisa, não é qualquer ajuntamento. A igreja do Senhor Jesus é a igreja eleita, é a nação eleita, é o povo escolhido de Deus. É aquela que foi gerada pelo Espírito Santo, por isso ela é filha. Ela é gerada pelo Espírito Santo. É a igreja que é a nação eleita, o sacerdócio real. Por que é o sacerdócio real? Porque ela faz parte da realeza espiritual. É assim que a palavra de Deus apresenta a igreja do Senhor Jesus. Ela é a nação eleita, a geração eleita, a nação santa, porque tudo o que ela expressa vem do próprio agir do Espírito Santo operando nela. Toda a beleza da igreja não provém dela própria, mas provém da operação do Espírito Santo que vai moldando a vida da igreja para que ela possa ter uma forma que agrade ao seu Senhor. E aqui nós chegamos na outra parte do elogio, quando ele olha para as coxas da noiva e compara suas coxas como joias trabalhadas por mãos de artistas. Joias trabalhadas por mãos de artistas. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela é bem trabalhada. Ela é bem trabalhada porque ela é trabalhada verdadeiramente por aquele que é o artista, aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que criou e que formou o homem, que deu a forma do homem e que deu ao homem a condição de ser imagem e semelhança de Deus. Esse artista, esse arquiteto, esse grande Deus eterno, Criador de todas as coisas, é Ele que, por meio do Espírito Santo, trabalha na vida da igreja, para que a igreja possa ser moldada, não conforme o caráter desse mundo, dessa geração pervertida, mas uma igreja que não se conforma com o mundo, não tem a forma do mundo, conforme a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com o mundo. A igreja que agrada ao Senhor é essa, é a igreja que ela não se ilude com esse mundo, a igreja que não se conforma com o mundo, a igreja que deixa ser trabalhada pelo Espírito Santo para ser moldada conforme a palavra de Deus, para que ela possa agradar ao seu Senhor. A igreja que não está preocupada em agradar o mundo, que está distante de Deus, que está sendo guiado pelo Deus desse século, que serve aos interesses do Deus desse século, do inimigo das nossas almas. Mas a igreja sabe a quem ela pertence e ela sabe a quem ela deve agradar. E toda a busca da igreja é para se apresentar no dia da volta de Cristo como a igreja noiva, amada, bendita, linda, que se oferece
por amor ao seu Salvador no dia da vinda de Cristo Jesus. Ainda nós podemos ver outro elogio: teu umbigo com uma taça redonda, que não falta bebida, uma taça cheia de bebida. Na intimidade, o noivo, ele é capaz de desfrutar, de sentir o prazer na oferta que a sua igreja tem. Por quê? Porque ela tem o que oferecer que agrada ao seu noivo. Ela transborda de graça. É uma igreja que ela é capaz de transbordar de graça. Tudo que ela faz movida pelo Espírito, ela faz movida pela graça de Deus, ela reflete a graça de Deus, ela reflete a graça de Deus quando ela canta os seus louvores, que não são louvores antropocêntricos, que não são louvores que estão preocupados em elogiar o homem, mas que são louvores que estão preocupados em elogiar aquele que é o Senhor da sua igreja. Uma igreja que, quando ela prega a palavra que ela prega, ela é uma palavra que aponta para Cristo. É uma mensagem cristocêntrica. É uma igreja que tem um único alvo e um único nome a ser proclamado, que é o nome do seu amado, do seu noivo. Então tudo o que ela faz agrada o seu Senhor, tudo que ela faz é para agradar ao seu Senhor. A operação do Espírito Santo na vida da igreja é para que a igreja possa adorar a Deus e possa glorificar a Deus e possa exaltar a Deus. Então tudo que ela faz e demonstra essa bênção da graça abundante. Louvores, palavra, o trigo. Nós vemos também aqui, no próximo elogio, no versículo 3, os teus 2 peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. Então uma igreja que ela tem essa forma graciosa, que se revela ao seu noivo como aquela que lhe agrada nos detalhes. É uma igreja que está preocupada com detalhes. Ela é uma igreja que não dispensa a importância dos detalhes. Por quê? Porque Cristo se preocupa com os detalhes. Quando Cristo olha para a igreja, ele olha para a igreja como um todo. Ele não despreza nenhuma parte desse corpo. Ele contempla todo o corpo, ele contempla cada membro do corpo. Cada membro do corpo é igualmente importante na vida da igreja. A igreja que agrada ao Senhor é a igreja que aprendeu a demonstrar a sua importância como um todo para o serviço, para agradar ao seu Senhor. Então nós vemos que o corpo é composto de vários membros. Cada membro tem a sua singularidade, tem a sua especificidade, tem a sua função. Cada membro tem a sua função. Nenhum membro vai ser exercer, cada membro colocado perfeitamente em cada parte. E quando Paulo fala disso, fala que Deus é quem coloca os membros como ele quer em cada parte nesse corpo para que funcione como corpo. E o corpo dá ideia também de unidade. A igreja que agrada ao Senhor é a igreja que tem o conhecimento e que tem também, que dá a importância à unidade cristã. É uma igreja que não está preocupada em dividir. É uma igreja que está preocupada em expressar a unidade. É uma igreja que olha para os cristãos que congregam em outras denominações também cristãs e que são cristãos sinceros, mas cada cristão olha um para o outro e o considera irmão em Cristo, parte de um mesmo corpo. Há uma unidade. E já dissemos isso, o que faz dessa igreja uma unidade não é o seu corpo, não é a sua forma que se estabeleceu para uma igreja local
ser trabalhada. Não é o estatuto da igreja que vai fazer com que a igreja Corpo de Cristo tenha unidade. O que faz com que a igreja Corpo de Cristo tenha unidade é o Espírito Santo de Deus e também a palavra de Deus. O que nos une é o Espírito e a palavra. A palavra, as doutrinas fundamentais, basilares da fé cristã, é que torna toda a igreja parte de um mesmo corpo. Aqueles que desprezam partes de doutrinas importantes da fé cristã não são parte do corpo, não é a igreja do Senhor. Mas a unidade faz parte da igreja que agrada a Deus. Não é uma igreja que quer dividir, mas é uma igreja que quer expressar esse amor entre irmãos. A palavra do Senhor aqui fala dos seios como duas crias, filhotes de gazela, que mostra que, na verdade, mostra que ela não é uma criança em formação, mas também não é uma pessoa idosa. É uma pessoa que está exatamente no momento que ela está pronta para aquele momento de se entregar ao seu amado, pronta para o casamento. Ela está exatamente no tempo certo. Ela amadureceu. Ela aproveitou o tempo que se passou para amadurecer e para apresentar ao seu amado. Também podemos ver que é elogiada os seus seios pela a forma de uniformidade. E aqui nós precisamos falar com muito cuidado essa questão da uniformidade, porque a igreja não é uniforme como no todo, porque se ela for uniforme num todo, ela deixa de ser corpo, porque cada membro tem a sua unidade no corpo, mas tem a sua singularidade, a sua própria função. Mas aqui nós vemos dois membros que têm as mesmas funções. E por ser exatamente dois membros que têm as mesmas funções, chama-se a atenção do noivo pela uniformidade presente nesses dois membros. O que mostra que é possível também a igreja que é madura na fé, que tem maturidade espiritual, e essa maturidade vem pela doutrina da palavra, pelo conhecimento da doutrina, pelo crescimento na doutrina, onde cada membro faz a sua função de acordo com a orientação doutrinária da palavra de Deus. E aqui nós vemos dois membros que têm as mesmas funções, mas que não há diferença entre eles. Por quê? Porque tem o mesmo crescimento, a mesma compreensão, a mesma maturidade, uma uniformidade na questão da maturidade doutrinária. Isso é também muito importante na vida da igreja. E aqui eu quero encerrar esse momento dessa reflexão nesses 3 versículos desse capítulo 7, como que nesse diálogo e nesse como que eu vou dizer que me deu um branco, nessa poesia tão bela, é capaz de nos trazer tanto ensino para a edificação espiritual da vida da igreja. E que Deus possa nos edificar cada vez mais, sempre que olharmos para esse texto e lermos esse texto, que o Espírito Santo possa nos alimentar espiritualmente, fortalecer a nossa fé e possa nos fazer compreender que nós pertencemos ao Senhor e não ao mundo, e que nós precisamos agradar ao nosso Senhor e não o mundo, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanece para sempre. E é exatamente por isso que o Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A igreja verdadeira de Cristo, ela não está amando o mundo, ela está amando o seu Senhor. E quando ela fala as palavras de Deus, ela fala com amor, para que as pessoas sejam atraídas pelo mesmo amor que a atraiu ao seu amado.
e que outros que estão longe desse âmbito da vida cristã e que são eleitos de Deus desde a fundação do mundo, a ouvirem a pregação do Evangelho proclamado por aqueles que estão calçados no Evangelho da paz, possam também ser tocados profundamente, levados ao arrependimento e serem atraídos para serem inseridos nesse contexto de um povo eleito, de uma nação eleita, de um sacerdócio santo e real, para servir a Deus e adorar a Deus em todo o tempo e enquanto nós aguardamos o grande dia da volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.